E aí pessoal, sobe na nave, Matheus aqui, dando continuidade à nossa série de geometria analítica. Agora iremos ver, dando continuação aí, translação de eixos, em que basicamente a gente vai transladar o eixo de uma parábola, ou seja, é como a gente estivesse simplesmente adotando um outro eixo para a minha parábola. Basicamente isso. Então, como que a gente vai transladar um eixo? Primeiro caso que a gente vai fazer aqui é da seguinte forma, pessoal. Quando o eixo tratado é o eixo Y, certo? Em que meu eixo é paralelo ao eixo Y. Bom, aqui eu vou escrever um sistema ortogonal onde se encaixa uma parábola, certo? YX. E nesse sistema há um ponto P pertencente à parábola. Esse ponto P ele se encontra a uma altura K, na verdade H, e uma distância em relação à horizontal K, certo? Essas são as coordenadas do ponto P. Porém, imagine que eu quero transladar. Esse é um ponto pertencente a uma parábola, tá? Imagine que tem uma parábola aqui desenhada, enfim. Imagine que eu quero transladar, eu quero mexer essa parábola. Então, para isso, eu necessariamente, ao transladar o eixo, eu mudo a posição do meu ponto P. Então, o que a gente faz? A gente toma um outro sistema ortogonal e imagine que o ponto P ele translada para cá. Ele vira o ponto P' no eixo Y', X', certo? Aqui é o ponto origem e aqui é o ponto origem O'. Então, observe que agora a seguinte coisa. E se a gente fosse colocar aqui, a gente tem ele está a uma altura H' e uma distância K' da horizontal em relação ao seu eixo. Porém, se a gente for comparar os dois eixos, fazendo um transporte para os dois eixos, observe a seguinte coisa. Enquanto esse tamanho se refere a um segmento K', a gente tem um comprimento aqui entre os dois para completar. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai falar o quê? Que esse ponto P' ele tem uma coordenada na distância horizontal X e na distância vertical Y, certo? Então, o que temos, pessoal? Se a gente fosse escrever a equação da parábola do eixo X', O', Y', ou seja, quando a gente transportou o ponto da parábola. Bom, supondo que ela seja para o eixo da parábola, seja o eixo Y, a gente sabe que a equação da parábola será x² 2yp, certo? Sendo P um parâmetro qualquer. Como eu estou tratando de x' e y', eu vou colocar aqui os consideráveis y', x'. Perfeito? Perfeito. Bom, agora, como que eu posso descobrir quem é a x'? Observe da seguinte forma. Em vez desse K', na verdade, eu vou colocar x', tá bom? X', y'. E agora observe a seguinte coisa. Poderia ser K', tanto faz a letra que você utilizar. Mas eu vou utilizar essa que é que o livro tinha colocado, eu acho. Foi muito tempo que é porque eu agora tô em elipse aí. E também tem uma disparidade no estudo que às vezes eu fico sem estudar e esqueço. Enfim, mas é tranquilo, ó. Então, o que a gente vai ter? Quem é x'? X' é esse segmentozinho aqui. Ó, eu vou ter a seguinte coisa. Se eu pegar x menos... Ó, calma aí, pessoal. Se eu pegar x é tudo isso, menos k... Calma, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, pessoal. Deixa eu fazer o quê?
Nosso objetivo é o seguinte, calma aí, deixa eu pegar esse sistema, vou jogar ele mais pra cá. O que vai acontecer aqui é a seguinte coisa. Aqui tem um tamanho X, certo? E ali é X'. X menos X' é porque tá mal desenhado, mas aqui seria o segmento K, tá? Esse ponto teria que estar mais pra cá. É como esse ponto P fosse considerado a origem do outro. Pra cá. X é igual a X' mais K. Aliás, né? X' é X menos K. E mesma coisa, Y menos Y' é igual a H. Logo, Y' é igual a Y menos H. E assim a gente obtém a equação, né, transladada ao meu eixo, certo? Ficando exatamente isso daqui, tá, pessoal? Essa é a equação de uma parábola transladada. Perfeito? É porque aqui eu desenhei de uma forma errada, errônea, e eu não consegui dar uma ajeitada aqui no que eu queria. Mas calma aí, pessoal, deixa eu ver, que eu tô esquecendo como que se desenha aí essa benção de Deus aqui. Na real, pessoal, na real, é exatamente isso. Eu tenho que considerar que esse ponto da minha parábola é a origem tá na origem de um sistema ortogonal qualquer, tá bom? Ou seja, esse ponto O coincide com o ponto P, tá? Aí por isso que a gente pode afirmar isso daqui, tá? Tá bom, pessoal? E eu acho que fica assim, né, pessoal? A equação da parábola transladada é exatamente esta. Perfeito? Bom, isso aqui, né, se fosse o eixo Y, como eu disse para vocês. Se for em relação ao outro eixo, é aquilo. Só vai se inverter as coisas. No caso, aqui vai ser Y', isso aqui vai ser X'. Ou seja, só vai inverter quem está elevado ao quadrado. Perfeito? É basicamente isso. Ou seja, o segundo caso, que eu vou escrever aqui, ó, do lado, vai ser literalmente Y menos K quadrado 2px menos K. Acabou, tá? Isso aqui é o segundo caso. Mas enfim, podem relaxar que é muitíssimo tranquilo, tá bom, pessoal? Muitíssimo tranquilo mesmo. Bom, vamos fazer alguns problemas resolvidos da translação dos eixos? Bora lá, para vocês entenderem melhor como vai utilizar isso daqui. Imagine a seguinte coisa, ó, exercícios. Calma. Exercícios. Imagine só. Imagine a seguinte situação. Deixa eu pensar aqui para um probleminha para vocês. E no caso, isso aqui é também para a gente resolver quando tá fora da origem do sistema, quando ela tá querendo transladar também, tá? Mas não é isso que eu tô querendo que a gente resolva especificamente. Mas vai ser isso mesmo. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Calma aí, pessoal. Tô pensando em um exemplo aqui, tá? Tenham paciência. Pessoal, eu só pensei em um único exemplo na minha cabeça. Vamos lá. Imagina que era o primeiro exercício, problema resolvido, eu acho. Que era a seguinte coisa. Ele diz que determine a equação da parábola de vértice V. E aqui é o vértice da parábola, certo? Observe outra coisa, porque eu coloquei, antes de eu completar aqui o enunciado da primeira questão, observe que esse ponto P, se eu considero a origem de outro sistema, de uma parábola, observe que esse ponto P, eu posso determinar que é o vértice, perfeito, da minha parábola. E a mesma coisa vai acontecer com o P', ou seja, o vértice é isso daqui já. Então, sabendo, determine a equação da parábola de vértice V3 menos 1, sabendo que, sei lá, y menos 1
igual a zero é a reta diretriz. É a reta diretriz. Bom, então bora lá, pessoal. Primeiro vamos dar uma relembrada aqui em parábola rapidinho. O que é a definição de parábola? A parábola é um lugar geométrico onde todos os pontos equidistam de um ponto chamado foco e de uma reta diretriz. Se eu falo que a minha equação da minha reta diretriz, eu acho que minha reta diretriz é esta daqui, o meu foco é este ponto aqui, isso significa dizer que qualquer ponto que eu tomar, qualquer ponto P que eu tomar aqui pertencente a esse plano, a distância desse meu ponto P pro foco é a mesma distância desse meu ponto P para essa reta. Mesma coisa, se está pertencente ao plano, é a mesma distância. E assim, esse conjunto de pontos, ele vai formando um desenho de uma parábola, perfeito? Isso aqui é a parábola, tá bom? Então, vamos lá. Se ele falou, a gente tem uma parábola num eixo que a gente chama aqui. A gente tem o eixo da parábola, certo? E a gente tem a reta diretriz. Vamos lá, então primeiro a gente vai nos basear na reta diretriz. Se y menos 1 é igual a zero, é a reta diretriz, por que isso aqui é uma reta? Porque y é igual a 1. Isso aqui é uma reta, a gente sabe que aqui é a equação de uma reta. Ou seja, y igual a 1 é a reta diretriz. Então vamos localizar aqui, ó, y igual a 1, vamos dizer que o 1 está aqui. Ou seja, ele está dizendo que a reta diretriz está exatamente assim. Observe então que a reta diretriz está na horizontal. Se a reta diretriz ela está na horizontal, isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que qualquer ponto que eu pegue aqui do meu espaço, por exemplo, ele vai equidistar de um foco, certo? De um foco para a minha reta diretriz. Ou seja, você observa a seguinte coisa, que já nos induz a dizer que a equação da minha parábola, ela terá como eixo y como eixo, tá bom? Já que a reta diretriz é o eixo y ali, ou seja, a reta diretriz na horizontal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos com calma aqui. Revisando os elementos da parábola, tá? É que eu quero fazer uma revisãozinha aqui para aumentar um pouquinho o vídeo, tá bom? Então vamos lá. A parábola, então, o que a gente tem dela? A gente tem o seu eixo. O eixo da parábola nada mais é do que a reta que vai tocar na parábola passando pelo foco, certo? E vai ser perpendicular à reta diretriz. Nesse caso, a gente tem exatamente isso daqui, perfeito? Ou seja, a reta diretriz está aqui, o eixo então é o eixo y mesmo. Então realmente segue aquela ideia do negócio. E se ela vai passar pelo foco, pessoal, o foco, calma aí, pessoal. Não, tá certo. Então, o foco vai estar ali no eixo y, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Ele diz, a gente tem um vértice da minha parábola. O vértice da minha parábola nada mais é do que um ponto pertencente à minha parábola e que também ele, como o vértice aqui ele não está na origem do sistema, logo aqui, ó, que é a interseção entre o eixo y e x, quer dizer que o vértice está deslocado. Minha parábola está deslocada da origem. Então, se minha parábola está deslocada da origem, é válido a gente dizer isso daqui, perfeito? A gente usar essa forma da translação de eixos, certo? Que é exatamente para fora da origem do sistema. Então, ó, meu vértice está deslocado para onde? Meu vértice deveria estar aqui, aí meu vértice está em outro lugar, ele está em x igual a 3, se aqui é 1, 2, 3, x igual a 3, y igual a menos 1, ou seja, meu vértice está aqui. E observe que meu vértice deveria estar aqui. Então, a gente pode considerar um sistema ortogonal que tenha como origem esse vértice daqui, perfeito? E a gente faz essa translação de eixo, ok? Ou seja, aqui está o meu vértice. Se esse aqui é o vértice da minha parábola, a gente vai ter o quê? X menos essa distância horizontal ao quadrado, 2p, y mais 1, que é y menos 1.
Perfeito? Ou seja, segue essa ideia daqui, tá bom? Aí você se perguntaria agora a seguinte coisa: mas Mateus, e aqui a equação da reta diretriz é no 1. Mas Mateus, agora vem a minha pergunta. Se o meu vértice está aqui, o meu eixo que passa pelo meu vértice passa, ou seja, é um eixo deslocado também, tá bom? Tá aqui o seu eixo. Perfeito? Perfeito. Beleza, se o meu eixo está aqui, ele tem que passar pelo meu foco, certo? Aí o que a gente tem, gente? A gente tem que a distância, a gente tem aqui a distância do vértice para o ponto de interseção entre os eixos, por exemplo, é igual à distância do vértice para o foco, certo? Por exemplo. Ou seja, isso aqui significa dizer o quê? Se aqui é o eixo deslocado desse sistema 2 que a gente poderia falar, a gente tem a seguinte coisa, que essa interseção entre o eixo e a reta diretriz, né, como o foco é o lugar, a parábola é o lugar geométrico onde equidistam os pontos do foco da reta diretriz, o que a gente tem? Que se aqui é a minha reta diretriz, essa distância desse meu ponto para esse outro ponto aqui de interseção entre os eixos, aí a gente vai chamar, é a mesma distância desse meu ponto de interseção entre o eixo para o vértice. Logo, aliás, perdão, eu disse besteira. Disse besteira mesmo. A distância do meu foco de um ponto que passa pelo meu eixo para o meu vértice é a mesma distância do meu vértice para o foco. Logo, a gente chama que essas distâncias, se a gente for somar, seria igual a P, né? Seria igual a P. Logo, a gente pode falar que isso aqui é P sobre 2. Ou seja, P sobre 2 é igual a vertical do vértice. Quem é a vertical do vértice? Menos Y, né? Aliás, seria ali o Y. A gente teria que aqui é menos 1 e aqui é 3. Perfeito. Então é menos 1 ali. P igual a menos 2. E a gente substitui P aqui com menos 2. Aí a gente vai ter x quadrado menos 6x mais 9 igual a menos 4y menos 4. E observe, então, que a gente tem exatamente o que, pessoal, que a gente obteve aqui? A equação, né? X quadrado menos 6x mais 13 sobre 4. A gente obteve exatamente a equação de segundo grau, que representa a equação de uma parábola, certo? De forma explícita. Por quê? Porque simplesmente y igual a x quadrado mais bx mais c nos representa a forma de uma equação de segundo grau, que é uma forma de representar a parábola. Perfeito, pessoal? No caso é assim que a gente resolveria, por exemplo, a minha parábola está fora da origem do sistema. Essa é uma das formas que a gente resolve. Perfeito? Bom, creio eu que eu já tinha feito um vídeo, né, mostrando a equação da parábola fora da origem dos sistemas. Eu posso estar viajando, mas eu acho que eu já fiz. Deixa eu ver, pessoal, se eu já fiz mesmo. Eu já fiz. Então tá de boa. Seguimos a ordem direitinho. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Translação de eixos. E basicamente, depois dessa translação de eixos, já acabou o assunto, tá? De parábola. Aí é só exercício. E a gente vai fazer um exercíciozinho dessa vez, que eu quero revisar também. E é isso aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.